Oi, Laura, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Do jóia. Oi, Larissa. Oi, Gisele. Tudo bem? Fala, Gamenon, meu amigo. Olha o cara aí. Agamenon, o fera, o rei Agamenon. E aí, mestre? Boa Tudo noite bom? a Beleza? todos. Boa noite. Tudo tranquilo, Agamenon? Graças a Deus. E o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom, né? Fala, Guilherme. Tudo bem, tudo bem. Boa noite, Guilherme. Esperar só mais uns minutinhos aí, pessoal, e aí a gente já começa. E aí, foi todo mundo bem na prova? Foi tudo tranquilo? Mas, graças a Deus eu fui bem, viu? Só nota boa. Grande maioria, nota boa. Galera acertou bem as questões. Pessoal, hoje é só um bate-papo a respeito das questões, tá? É uma devolutiva da prova. Alguém chegou a assistir a aula de hoje? Quando a gente terminar, aqui vocês podem assistir a aula ou assistir em outro momento, mas não deixe de assistir porque é uma aula muito importante. A nossa aula 5, Introdução ao Regime de Bens, está postada lá no ciclo 2, oitava semana. E tem atividade pós-aula. Já vamos segunda VA com tudo. Então, vamos ter esse encontro aqui. Já que é sextinha à noite, tem coisa melhor, Agamenon? Sexta à noite, depois dessa aula aqui, vai lá e assiste outra aula, vai fazer uma atividadezinha, hein? Ô, maravilha! Tem nada melhor que isso, não. Está sem áudio, Agamenon. Vê se você tem que ligar alguma coisa aí no microfone. Laudoni, boa noite. Igor Belisário, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem, né? Daiane, boa noite. Daiane, já puxa o seu irmão aí para vir para a aula também, já puxa a orelha dele. Boa noite, professor. Eu vou puxar mesmo. Não deixe ele com migué, não. Oi, Bruna. Tudo bem, Bruna? Boa noite. Fala alguma coisa aí, Gamenon. Saiu agora? Aí, agora sim. Melhorou? Agora tá 100%. É porque eu estava acessando o computador aqui também. Beleza. Ah, sim, sim. Eu Agora tá acompanho, show. eu gosto de acompanhar dos dois. Ah, entendi. Não, agora tá show. Então, não deixem de ver a aula de hoje.
Eu sei que talvez você não vá assistir hoje, mas não deixe de assistir antes da aula 6, né? Para não acumular conteúdo. Então, dê um tempinho aí para você assistir a aulinha lá de introdução ao regime de bens. Essa aula nós vamos falar das regras gerais dos regimes de bens. Para a semana que vem, na aula 6, a gente entrar nos regimes de bens. Vamos estudar lá com profundidade as regras de cada um dos regimes, certo? Então, pessoal, o pessoal vai entrando aí, a gente vai aceitando. Essa aula está sendo gravada, vai lá para o fórum ou para o nosso AVA. Aqui é só um bate-papo a respeito da nossa prova, que, diga-se de passagem, vocês foram muito bem. Quero parabenizar a turma que foi muito bem. Não eram questões tão fáceis. Tinha questão de OAB 2018, tinha questão de Ministério Público 2015, tinha uma questãozinha de magistratura e todo mundo foi muito bem, certo? Então, parabenizar vocês e dizer que quem fez as atividades pós-aula constatou que as questões da pós-aula estavam dentro da prova. Então, isso nada mais é que uma premiação para aqueles alunos que estão ali fazendo as questões pós-aula. Pode ter certeza que eu utilizarei as questões pós-aula na nossa prova, tá? Ah, mas aí, professor, não tem... Aí eu não vou... basta eu copiar lá no PDF a questão pós-aula e ver a resposta. Meus queridos, minha prova nunca vai ter o sentido, o objetivo da minha prova nunca vai ser o sentido de reprovação. Ela nunca vai ter o sentido de, o professor Carrasco vai fazer uma prova para ferrar a turma. Não, pelo contrário, eu faço questão de te dar as questões antes da prova, justamente para vocês entenderem que a nossa prova, ela não passa de uma extensão da nossa aula. Fixação de conteúdo. Ninguém mede a aprendizagem por quem vai bem ou mal em prova, tá bom? Isso é um método... Não é à toa que o senhor é o melhor professor de sexta-feira. Opa! Aí sim! Sextou, é nóis. Então é isso. Melhor da semana. Aí sim, Igor. É verdade. Uma colocação É top melhor. mesmo. E valeu. Mas isso é o que eu entendo por educação. Não vai ter prova para reprovar ninguém, não. Vai ter prova para que vocês aprendam a disciplina, para que você chegue lá no OAB e passe no OAB e lembre de mim, porque com certeza o seu sucesso é o meu sucesso. O seu sucesso é o meu maior marketing, viu, Agamenon? Fé em Deus, em nome de Jesus. Amém, Eu igreja. profetizo. Todo mundo passando no OAB, eu peço amém para a igreja, amém? Amém. É isso aí, galera. Vai dar certo, vai dar certo. Ó o meu parceiro aí, ó. Qual é o seu parceiro? O Fernando. Esse cara aí é companheirão. O Fernando não tá aqui. Tá. Essa voz aí é dele. Não, o Fernando... Ah, não? Ué, Fernando quem na é esse que falou aí? sexta-feira foi o Igor. O Igor? Não, mas é companheiro também. Companheiro também, é fera. O Igor é fera. Fera, o Igor é de boa. A voz dele tá parecendo demais com a do Fernando. Nossa. Eles parecem mesmo. Professor, Ô, fala aí, Igor. professor, fugindo um pouco do assunto, o que o senhor tá achando do Goiás? Não, cara. Goiás tá quente demais, tá pegando fogo. Se for Goiás estado... Não é esse... é o time mesmo. Cara, futebolzinho que o Palmeiras tá jogando, eu confesso para vocês que eu troquei o meu objetivo de assistir futebol, troquei tudo pelo videogame, Igor. Já não tô acompanhando mais do jeito que eu acompanhava, porque o Palmeiras com a bolinha que tá, desisti. Vou jogar um Call of Duty, só um Call of Duty lá que dá mais certo do que ficar passando raiva com esses caras que ganham milhões aí. Sofre menos. Pessoal, então vamos lá. Vou compartilhar a nossa tela aqui.
vão ter questões que são bem fáceis, tá? Então eu vou passar de maneira bem rápida e aquilo que você tiver dúvida, me para aí, que a gente vai discutir e sanar as dúvidas com certeza. Pessoal, então vamos lá. Questão 1 aqui, lembrando que lá no sistema, o sistema mistura tanto as questões quanto as alternativas. Então, talvez aqui A1 para você com certeza não vai ser A1, tá? Mas eu vou falar aqui na ordem que eu preparei a prova para vocês. Então, a questão 1 era uma questão bem simples, que pedia um entendimento de vocês a respeito dos impedimentos. Então, eu trouxe aquele mesmo texto lá do slide, que falava da diferença da incapacidade para os impedidos de casar. Então, lembramos que o incapaz é aquele que não pode casar com ninguém. São os menores de 16 anos, tá? Pela nossa regra, pelo nosso artigo 3º do Código Civil, os incapazes, absolutamente incapazes, são os menores de 16 anos. E, outro ponto, os impedidos, eles podem se casar, só que eles não podem se casar com certas pessoas. E quem são essas pessoas? Aquelas lá do rol do 1521. Não posso casar com ascendente em linha reta, descendente em linha reta, colateral até o 3º grau, não posso casar quem já é casado, enfim. Então, a questão basicamente referia a isso. Então, referido aos impedimentos para o matrimônio, considere as proposições abaixo, só que aí que está o pulinho do gato. Eu queria a incorreta aqui. Eu queria que vocês identificassem qual afirmativa dessas não estava correta. Tinha uma afirmativa falsa aqui no meio. Então, a afirmativa falsa, já de cara, é essa aqui, que ela fala: podem casar-se o adotado com o filho do adotante. Nesse caso, não pode casar o adotado com o filho do adotante. Certo? Por quê? Quem é essa relação? Adotado com o filho do adotante. Eles passam a ser irmãos. Certo? O adotado com o filho do adotante, eles passam a ter uma relação de irmãos. Seria uma relação colateral de 2º grau. E aí, nesse caso, é uma relação civil, não é uma relação consanguínea. Mas tem diferença de filhos, pelo que nós aprendemos. Eu vou distinguir o filho afetivo, adotado e biológico? Não temos diferença. Então, não podem casar o adotado com o filho do adotante. Aquela pessoa que foi adotado com o filho de quem adotou. Então, eu não posso casar, que seria a minha irmã adotiva. Não podem casar os ascendentes com os descendentes. Claro que não pode, ok? Então, por que essa aqui está errada? Porque aqui afirmava, podem casar o adotado com o filho do adotante. Não, não podem se casar. Não podem casar os ascendentes com descendentes, seja o parentesco natural ou civil. Correto, não podem se casar. Essa questão, algumas pessoas erraram ela nessa letra C aqui. Podem casar o cônjuge sobrevivente com que for absolvido por crime de homicídio consumado contra o seu consorte. E aí ele lembrou, pelo crime de homicídio contra o consorte, não pode casar. Só que ele esqueceu de analisar que aqui a pessoa foi absolvida. E a lei é clara, lá no seu inciso, salvo engano, 5, fala, não pode se casar o cônjuge sobrevivente que fora condenado por crime de homicídio consumado contra o seu consorte. Então, tem até a questão que a Maria Helena Diniz fala, enquanto não houver condenação, o casamento será válido. Então, nesse caso aqui, de fato, poderia rolar esse casamento. E não podem se casar os irmãos unilaterais e bilaterais. Beleza, está correto. Então, a resposta, a incorreta
que a questão exigia seria a letra A. Fala, Igor. Seguinte, me surgiu duas dúvidas. Existe algum tipo de impedimento em questão de uma relação de estupro? Já corrida a sentença transitada de julgado? E a outra seria que durante essa pessoa, por exemplo, que sofreu estupro, pode casar posteriormente com a outra? Então, você tá falando de casar aí a pessoa que foi vítima com a pessoa que praticou? Isso. Infelizmente, não tem nenhuma observação quanto a isso. É mais uma questão de lógica, né? Você casar com a pessoa que cometeu um crime bárbaro desse, então assim, a lei não impede. Você pode falar aí daquela síndrome ali, mais ou menos, daquela síndrome que a pessoa sente contra um agressor num caso de alta tensão, que tem até lá ela é abordada lá na Casa de Papel, como é que é? Síndrome de Estocolmo, mas é meio que em caso de sequestro, que a vítima apaixona pelo sequestrador por conta do afã do momento, enfim. Você pode até citar esse tipo de situação. Mas impedimentos para nós, o direito civil, não há. Se não me engano, no Código Penal havia um excludente desse tipo de situação. Por exemplo, se a vítima casasse com o estuprador, ele não era acusado de estupro. Não. É a respeito do casamento, da possibilidade de casar com um menor de 16 anos. Então, havia essa possibilidade, porque se eu faço uma relação em regra com menores com até 14 anos, é o quê? Qualquer ato libidinoso com crianças até 14 anos. Estupro de vulnerável. Então, nesse caso, tinha aí um excludente de ilicitude que é lá no 1500 e a gente tratou 1520, que falava que tinha uma antiga redação que falava, olha, se for eu posso casar, inclusive com menores de 16 anos, para excluir a ilicitude de um crime e em caso de gravidez. O que acontece? Já era uma situação totalmente reprovável pela doutrina. Vem uma lei penal, salvo engano, de 2005, 2007, que fala não existe mais excludente de ilicitude por conta de casamento. Então, essa primeira parte do 1520 já passou a ser cortada por conta dessa lei, dessa alteração do Código Penal. E a crítica era essa. Às vezes, ali tinha uma relação com pessoas até 14 anos, era um estupro de vulnerável, e o estuprador forçava a casar justamente para fugir da prisão. Então, era colocar a mulher ali numa situação de alto risco. Vem 2019. Vem 2019. Já tem aí uma alteração legal que fala: não é permitido, em hipótese nenhuma, o casamento com menores de 16 anos. Então, era uma questão de discussão. Pode ou não pode, se casar, se engravidar, ou se for para fugir de crime, se for em caso de gravidez, pode ou não pode. Aí vem essa lei nova de 2019 que fala, não pode em hipótese nenhuma. Aí não tem mais essa conversa. Então, menores de 16 nunca podem se casar. Beleza? 2. A 2 aqui vem um texto também no nosso slide, tá? Não vou nem ler esse texto, mas é um texto basicamente falando das teorias do casamento, da natureza jurídica do casamento. E aí, no final, eu pergunto, qual a teoria mais aceita pela doutrina moderna? E aí, isso é bem simples.
porque nós vimos que é uma junção da teoria contratualista de Silvio Salvenosa com a teoria institucionalista de Maria Helena Diniz. A gente misturou as duas para chegar na teoria eclética, que hoje é a teoria mais aceita no nosso ordenamento jurídico a respeito do casamento, falando o seguinte: que o casamento ele é um ato extremamente solene, então ele é um contrato bilateral com toda uma solenidade sui generis, ou seja, sui generis eu quero dizer que tem requisitos próprios, existe toda uma legislação especial em volta, e também, e por que ela é sui generis? Porque o conteúdo desse contrato, ele não é um simples contrato, ele tem um conteúdo de instituição de família, institucionalista. Então, nós misturamos a corrente contratualista com a institucionalista para aceitar hoje a nossa teoria eclética. Então, teoria eclética era a resposta correta. Ok? Tranquilo essa? Acho que quem fez essa acertou tranquilo. 3. Sobre o casamento, analise os itens indicados. Então, olha aqui. 3 afirmativas que eram para vocês analisarem aqui se está certo ou está errado. E era basicamente a respeito da introdução do casamento e... só da introdução do casamento aqui nesse caso. O casamento é um ato eminentemente solene. Ao lado do testamento, é um dos atos mais solenes dentro do direito civil, que exige bastante formalidade para dar uma maior segurança jurídica. Então, é isso que era a questão 1 falava. Correto, perfeito, verdadeiro. 2. Olha aqui o peguinha. As normas que regulamentam não são de ordem pública. Tá tudo certo. Todo o texto está correto, fora o não. O não é o peguinha mesmo, porque as normas que regulamentam o casamento são de ordem pública. Se eu estou falando que é um ato totalmente solene, as normas que regulamentam são de ordem pública, então está errada por conta desse não. E aqui, a 3, se eu ler aqui, constitui-se um negócio jurídico puro e simples, beleza. Mas por que constitui um negócio jurídico puro e simples? Porque não, então falta um não aqui, porque não comporta termo ou condição. Se você quer casar, case. Escolha com quem você quer casar, tranquilo. Mas não imponha termos ou condição para casar. Eu só caso com a Isadora se ela me der R$1 milhão e o regime de bens é tudo para mim e nada para ela. Eu não posso impor condições. Eu não posso impor termo. Então, aqui está errado, porque a afirmativa seria não comporta termo ou condição. Então, a resposta correta... Ixi, até sumiu aqui a resposta correta. Era VFF. Letra C, VFF. Ok? 4. Uai. Sumiu tudo aqui minhas alternativas, eu não estou entendendo. Vou fechar e abrir de novo aqui o... Só um minutinho, pessoal. Porque deu um enter aí, capaz. Ué, mas está no PDF. Esse material está no... O material está Esse- disponível. Esse material foi... Não, eu mandei ele para vocês no grupo da monitoria. Sim. No AVA aí não tá não, a devolutiva, né? Não, no AVA não, tá no grupo da monitoria. Só um minutinho, pessoal. Inclusive eu vou abrir o da monitoria. Quem que é o monitor, professor? Eu não tenho. Não, Não tem seleção. não temos esse semestre
Nem o semestre passado foi passado monitorias. Você mandou esse conteúdo hoje? Não, já tem um tempinho. Foi aqui, ó, dia segunda-feira. Segunda-feira tá lá. Quando eu falei que as notas estavam lançadas, aí eu joguei o conteúdo. Só um minuto, tá dando certo aqui. Compartilhar a tela. Beleza. 4. São situações de causas suspensivas, exceto. Então, olha só. Aqui eu não queria impedimentos. Aqui eu queria as causas suspensivas. Impedimentos é aquela, não podem se casar. Casou, nulidade do casamento. Causas suspensivas é aquelas, não devem se casar. Se casou com causas suspensivas, a única sanção é a respeito do regime de bens, que será da separação total obrigatória. Então, aqui eu coloquei 3 situações de causa suspensiva e uma de impedimento. Então, causa suspensiva, quando você via que tinha patrimônio envolvido, lembra que é causa suspensiva. Então, o único impedimento aqui, porque eu queria o exceto, era casamento entre ascendentes e descendentes. Pode casar ascendentes com descendentes? Não podem se casar. Então, isso aqui era uma exceção da questão. Eu trago aqui na letra A uma causa suspensiva, na letra B também, na letra C também, e na letra D um impedimento. E eu queria que vocês soubessem a diferença do impedimento por causa suspensiva. Bem fácil essa questão. 5. Pessoal, a 5 era uma questão que envolvia o entendimento a respeito daquele casamento maluco lá, o casamento não compatível. O casamento lá do 1540. Agamenon, você lembra desse casamento aí, no compatível? Não. 1540? 1540. Aquele que o cara tá morrendo. Certo. Nós vimos aí umas formas atípicas do casamento, né? Casamento por procuração, casamento com quem está com moléstia grave, tem uma doença grave. E aí tinha um casamento no compatível, que é a diferença do moléstia grave. No compatível, moléstia grave, ele tem uma doença grave. Ele pode casar ali no hospital, à noite, mas tem que ter um celebrante lá. 2 testemunhas que saibam ler ou escrever. Agora, nesse aqui, não é doença, meu amigo. Aqui o cara tá passando dessa. Eu só não entendo como é que o cara já tá passando dessa para melhor e quer casar. Qual é a lógica disso, Agamenon? Me fala uma coisa dessa. Isso aí deve ser para transferir os bens. Só pode ser, ué, porque o casamento já é uma forma de meia morte, né? Então, eu não tô entendendo isso aqui. Fala baixo que eu tô em casa. Oi, casar é bom demais. Então, essa Na questão verdade, do teria comparativo pode ser porque para fazer um testamento vai um tempinho, né? A pessoa já tá ali quase morrendo, não tem o que fazer. Então, só que depois você vai ter que comprovar ali o casamento, certo? Então é o seguinte, como a pessoa já está morrendo, nós vimos que o casamento é um ato extremamente solene, né? Só que então retira aqui toda a solenidade do casamento, porque a pessoa está morrendo, não tem como eu fazer um processo de habilitação
o senhor tá aí, ó, caído na rua, atropelado, dá uma segurada aí para a gente fazer o processo de habilitação. Não, claro que não. Então 6 testemunhas, só isso. Alguém fala lá, você quer casar? Quero. Você aceita? Aceito. Pá, morreu. Depois, essas 6 testemunhas vão comparecer no fórum, porque foi proposto pelo cônjuge sobrevivente uma ação de procedimento voluntário para declarar esse casamento, que esse casamento foi válido. Professor, Oi. eu acho que é tipo assim, uma pessoa que tem muitos bens, ela não tem herdeiros, aí de última hora ela decide assim, fala, eu tenho que arrumar um casamento com alguém assim que eu gosto muito de confiança para mim transferir tipo o Pode patrimônio, ser, né? sim, pode ser. Lembrando que essa audiência ela é justamente para evitar fraude. Se eu morrer agora, esses bens vai tudo só pro meu irmão, só tem meu irmão e eu não gosto do meu irmão, então eu vou arrumar um casamento aqui para não ir nada pro meu irmão. Se foi constatada a fraude, se vê que as pessoas não tinham relacionamento para se casar, o juiz pode negar aqui esse casamento, que fique bem claro. Esse Então aí aqui, eu acho que na Pode acontecer união verdade, estável? oi? Não precisa de união estável, tá? Mas você precisa comprovar que ali existia um desejo de fato de constituição de família. Então, É uma matéria mas subjetiva. na questão da moléstia grave, eu posso fazer vamos supor que acontece de um casal tá junto há 15 anos, nunca teve casamento de fato, Com mas certeza. acontece um caso Só que, extra, só que nesse caso, Igor, aí pode falar. no caso, por exemplo, vamos supor, descobre uma doença degenerativa, tem pouco tempo de vida, a pessoa até tem uma morte cerebral. E aí a outra parte pode reconhecer união estável para questões de patrimônio mesmo. Pode, inclusive pós-morte, o que acontece muito. Então, não, assim, nesse caso, você pode, inclusive, não precisava fazer o casamento às pressas ali. A pessoa morreu, você vai lá e entra com reconhecimento de união estável pós-morte. Comprova ali os requisitos exigidos pela lei do 1720 alguma coisa. E aí dá certo, união estável. E beleza, é como se fosse um casamento. Então, essa questão aqui, ela só estava exigindo que você soubesse o artigo 1540, era a letra de lei. Então, o que é o casamento não compatível? Então, a resposta certa é essa aqui, ó, porque aqui é o 1540 e os parágrafos seguintes. Então, bastava você lembrar do artigo 1540, ou abrir lá o 1540 na hora da prova, tá? Que é o com 6 testemunhas, já que não tem a presença de autoridade ali para presidir o ato, porque existe ali uma urgência, que depois essas testemunhas comparecerão no fórum, tem que ser proposta uma ação de procedimento voluntário, ou seja, aquela ação que não tem um réu envolvido, no prazo de 10 dias. Beleza, essa é a resposta certa. É um casamento celebrado perante 4 testemunhas? Não, já corta, eu preciso de 6, lembra disso. É um casamento celebrado mediante procuração pública? Nada a ver, só preciso de 6 testemunhas, nada de procuração. A união entre 2 pessoas com moléstia grave. Então, aqui o D, ele colocou a definição de moléstia grave. E eu deixei claro na nossa aula a diferença de moléstia grave com a diferença de no compatível, que é o correndo risco de vida ou de morte ali. Então, a resposta correta era a letra A. 6. Para final, nosso tempo está finalizando aqui. Logo eu mando um novo link. 6. Sobre o casamento por procuração. Então, aqui eu queria que você lembrasse de outra forma atípica do casamento, que é o casamento por procuração. Qual que está correto aqui? Não se permite a celebração do casamento por procuração? A questão que já vem negando de cara, você já suspeita dela. Não se permite? No direito quase tudo é permitido, quase tudo tem uma exceção, então é óbvio que permite o casamento por procuração. Errado.
O casamento pode celebrar-se mediante procuração, beleza, até aí tá tudo bem. Por instrumento público, opa, tá quente, tá acertando. Ou particular, claro que não. Se eu tô falando de casamento, um casamento que é um ato extremamente solene, e eu já tô fazendo um casamento muito maluco, que é por procuração, você acha que pode ser por um instrumento particular? É claro que não. Então aqui já errou a questão. Já errou a questão. E aí ele vem, se já não bastasse essa questão errada, ele ainda vem e fala, cuja procuração será irrevogável. Errado novamente. A procuração tem que ser pública, mas pode ser revogada. Aí vem a nossa resposta certa, fala sobre os efeitos, ou seja, o prazo que vai vigorar essa procuração. A eficácia do mandato outorgado para casar não ultrapassará 90 dias. Correto. A validade da procuração do instrumento público do mandato outorgado não poderá ultrapassar 90 dias. E a D, novamente, fala da irrevogabilidade de algo que pode ser revogado. Não se opera a revogação da procuração outorgada por escritura pública, apenas de procuração outorgada por instrumento particular. Erradíssimo. A letra D. Ok? 7. É nulo o casamento. Essa é muito fácil. 1548. Só tem um tipo de casamento que é nulo. Lembra da diferença de nulo com anulação. Nulo é algo que é absolutamente nulo. É uma nulidade absoluta. E a anulação é uma nulidade relativa. Nulidades relativas poderão ser convalidadas. Já a nulidade absoluta é aquela que o casamento está viciado, não tem como sanar. Então, é nulo o casamento, só tem um casamento que é nulo. Uma espécie, uma gama de casamento que é nulo. Ô, João Vitor, segura esse forró aí, meu amigo. Daqui a pouco, dá uma segurada. É nulo o casamento. Qual é a gama de casamento que é nulo? Contraídos com infringência de impedimento. Artigo 1548. Fora isso, tudo é anulável. Ok? Então, essa é bem simples. É nulo o casamento contraído com infringência de impedimento. De menor em idade núbia, ou seja, ele era maior de 16 anos, quando não autorizado pelo seu representante, anulação, não é nulidade. Vício de vontade, coagir alguém para casar comigo, anulação, não é nulidade. Realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato. Casei com a procuração revogada. Anulação e não nulidade. Então, só para finalizar, antes de fechar esse bloco, questões relativas à celebração do casamento. Faça essa análise aqui e vê qual está correto e qual está errada. Vou celebrar o casamento no dia, a hora, lugar previsto, designados pela autoridade do ato? Perfeito. No caso de moléstia grave de um dos nubentes, o presidente do ato irá celebrá-lo onde se encontrar o impedido, sendo urgente, ainda que à noite, perante duas testemunhas que sabem ler e escrever, casamento por moléstia grave. Perfeito. 3. A solenidade realizar-se-á na sede, no domicílio dos consortes. Posso casar fora do cartório? Posso, sem problema nenhum. Com toda a publicidade exigida pela lei? Correto. Portas abertas? Correto. Presentes pelo menos duas testemunhas? Não. Seu caso no cartório é duas testemunhas. Seu caso fora do cartório são 4 testemunhas. Então, essa está errada. E, quanto ao casamento homoafetivo, eu não tenho uma legislação, mas isso não impede que esse casamento tenha força jurídica. Correto, estaria correto aqui A1, A2 e A4. A única que estava errado é a questão aqui, ó, das duas testemunhas, que na verdade seria 4. Ok? Paramos na questão 9, vou fechar aqui o bloco. Espera uns 5, 10 minutinhos para salvar a aula, porque está dando erro. Se eu começar uma nova aula sem terminar de gravar essa, está dando erro no arquivo. Então,
10 minutinhos eu tô de volta. Beleza? Valeu!